Gente, boa noite. Nós vamos, a partir de agora, esquecer todos os nossos problemas, todas as nossas aflições, toda a agitação do dia, e vamos apenas focar no momento que estamos atravessando. Vamos sentir a atmosfera aqui reinante, de paz, de alegria, de bem-estar. E vamos levar toda essa atmosfera para o nosso íntimo. Sabemos que não estamos sós aqui nesse recinto, que uma grande leva de irmãos espirituais estão ao nosso lado, também compartilhando desses momentos. E que nós, todos irmanados, possamos levar a um bom efeito final todo o assunto que vai ser abordado na noite de hoje. Que realmente toque-nos, que realmente fique fixado em nosso íntimo, para que nós venhamos a substituir as nossas mazelas, os nossos vícios, os nossos enganos, pelo conhecimento, pela serenidade e pela paz. Que essa mesma serenidade e paz possa alcançar também todos os nossos irmãos que não puderam comparecer nessa noite. Que onde estiverem, recebam o nosso abraço, nosso carinho, nosso respeito. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, hoje e sempre. Que assim seja. Gente, continuando então com o nosso livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 88. Estamos chegando quase, já no 100º, mais um pouquinho, a gente alcança já o 100º. Ou seja, nós estamos basicamente na metade, né? São 180, se não me falha a memória. Mas esses trechinhos são de grande valia para nós, que a gente pode avaliar muito bem o Evangelho sob uma ótica mais esmiuçada, né? E trazendo também para o nosso cotidiano. Às vezes, algumas passagens estão retratando aquela época remota, e a gente traz esse contexto aqui para a nossa atualidade, para o nosso dia a dia. Isso, além da compreensão, é muito importante a aplicação na nossa vida, no nosso cotidiano. Vamos lá, esse item 88 chama velar com Jesus. Velar, o que esse verbo quer dizer? Velar. Vigiar, zelar. Exatamente, o sentido é esse mesmo, né? Então, com Jesus, o que quer dizer esse com Jesus? Na figura dele, da pessoa dele, dos ensinamentos dele. Vigiar, então, zelar em conjunto com as lições do Evangelho. Aplica? Aplica, né? Acho que sim. Então vamos ver o texto que está em Mateus capítulo 26, versículo 40. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro, coitado do Pedro, Pedro só leva, né? Foi o que mais levou dos apóstolos, mais que levou foi Pedro, né? E o Pedro falou assim ainda, Senhor, eu não te negarei jamais, e vai lá e nega, né? Que coisa. Valdemir, sabe o que eu já vi? Que Pedro somos nós, igualzinho. Ele era nervoso, ele era agitado, ele gostava de... Mas como que eu vou saber quem te tocou? Somos nós, ele era desse jeito. Boa essa, gostei. Porque o coração dele era o mais mole de todos os discípulos. Quer dizer que nós temos um coração mole também. Gostei dessa parte. Então, nem uma hora pudeste velar comigo? Essa passagem foi aquela que Jesus subiu para orar, né? Quando ele estava para ser preso, não? Não foi, né? Foi antes, né? Foi um dia antes, não foi? Teve
Foi da transfiguração. Então foi um dia antes. Jesus subiu para orar, né? Então, nem numa hora pudeste velar comigo, Mateus capítulo 26, versículo 40. Vamos lá, vamos ver o que Emmanuel nos fala primeiro, para que a gente possa pegar o mesmo caminho. Jesus veio à Terra acordar os homens para a vida maior. Tá. Jesus veio à Terra, tá, reencarnou aqui, né? Para acordar. Acordar quer dizer despertar, né? Despertar por uma nova realidade. Despertar os homens para a vida maior. O que seria essa vida maior? Muita gente subentende que essa vida maior seria a vida no mundo espiritual. Dá para entender dessa forma? Dá, né? Mas é a realidade? Não é. Não é, porque aí caía naquele erro que a gente secularmente tem caído. Da gente viver bem aqui na Terra para alcançar uma vida melhor do lado de lá. Não é isso. Não é isso. Isso para mim é se a gente vai nessa linha, é mais ou menos a linha assim, do trabalho e do pagamento, né? Você faz alguma coisa para receber outra ali. Não vou falar barganha porque não é o caso, mas é tipo assim, você trabalha para receber uma remuneração. Então você age aqui no plano Terra em conformidade, não porque você se aperfeiçoou, mas porque você está agindo conforme um ditado que lhe foi dado para você ganhar alguma coisa lá no futuro. Então, se você fez aqui, você faz jus. Certo? Você fez aqui, faz jus e vai para o lado de lá. E vai para o lado de lá com todas as imperfeições que você ainda manteve no seu íntimo. Então, não cola essa versão, não. Né? Então, Jesus veio à Terra acordar os homens para a vida maior. Que seria essa vida maior? Não é a vida no plano espiritual. É a nossa vida. É o nosso desenvolvimento. É o nosso. Justamente. Nós somos aquela criatura que está em fase de expansão. Nós estamos criando o nosso mundo interior. Né? Nossa vida maior, nossas potências estão sendo despertadas. Todas as nossas potências estão sendo despertadas. E à medida que nós vamos nos engrandecendo, estamos criando a nossa vida maior. Tá? Então tem como fugir daqui para esse desenvolvimento? Não tem. No plano espiritual ele continua? Continua. Então tanto lá quanto cá, a necessidade dessa vivência, ela é constante. Então vamos lá. Jesus veio à Terra. Vamos tirar sempre a palavra de Jesus. O Evangelho, né, todas as leis, né, divinas vieram até a humanidade para despertar toda ela para uma vida maior, ou seja, para o desenvolvimento do ser humano. Bate ou não bate? Aí vem a advertência de Jesus. Então, nem uma hora pudeste velar comigo. O que seria velar? Vigiar. O que mais? Zelar. Então, você tem o quê? A lição do Evangelho. Mas nem uma hora sequer a gente consegue segui-lo, vivenciá-lo. Por quê? Porque a gente dorme nos nossos prazeres, nas nossas vontades, nos nossos instintos, no nosso materialismo. E esquece de desenvolver a potência que nós somos. Então, a advertência vem para quê? Nós estamos no mundo da matéria para
que a matéria nos sirva de mecanismo de elevação espiritual, evolução espiritual. Os dois alicerces, né? Intelectual e moral. Mas se a gente só fica alinhado com o materialismo, com as vontades, com as querências do plano físico, com o que nos encanta no plano físico, esquecemos o quê? Do contexto que nós somos. Olha como que a vida é interessante. Se você despreza a vida material e vai só para o lado espiritual, você está errando da mesma forma. Você está tentando um atalho por um caminho que você não vai conseguir chegar até o seu objetivo, porque falta experienciar na matéria. Experienciar a vivência física, a vivência familiar, ser pai, ser filho, ser irmão, ser avô, ser amigo, ser profissional, trabalhar, desenvolver. Tudo isso está o quê? Nos potencializando. E a gente fala, não quero mexer com esse negócio de matéria, não. Meu negócio é só a parte espiritual. Você despreza tudo isso aqui, então toda essa área sua do desenvolvimento você deixa de lado e vai só para uma linha de mental. Mas sem as mãos, sem ação, né? Teoria, sem prática. Não dá certo. Fica faltando alguma coisa. Então, o mais comum de acontecer é a gente esquecer o espiritual e ver os prazeres da matéria. Principalmente quando a saúde está no ápice. Você tem todas as suas forças ali, teu corpo está perfeito, né? Sua mente saudável, os corpos tudo bonitinho. Então você se encanta com esse mundo e, olha só, tudo que é ilusão torna-se no futuro desilusão, né? Tudo que é passageiro, uma hora vai se desvanecer. Então o nosso corpo físico foi programado justamente para isso. Ele vai se desvanecendo aos pouquinhos. Então, à medida que nós vamos envelhecendo, a beleza física e a saúde física vai declinando, consequentemente, o que vai sobrar mais? A mente, a razão, né? E aí você vai pensar melhor sobre os atos que você fez, vai se julgar, se analisar, retificar. Então, esse ponto da nossa vida, né? Essa fase da nossa vida de encarnados, é importantíssimo para o nosso desenvolvimento. Não podemos, de forma alguma, perder essa oportunidade. E como que tem gente que perde, né? Vocês já viram um texto que fala o investimento divino para que nós estejamos aqui, vivos, hoje, respirando? Quantos seres inferiores foram abatidos para que nós nos alimentássemos, para a gente chegar até aqui com essa saúde que temos? Quantos vegetais? Quantas pessoas trabalharam para que nós pudéssemos vestir, aquecer e ter toda a comodidade? Olha o largo investimento que foi feito para nós chegarmos a essa condição. E a gente chega a essa condição e despreza tudo isso. Dá para imaginar que nós somos devedores? Nós estamos recebendo tudo. Estamos recebendo tudo. E não é diretamente do homem lá de cima, não. São dos irmãos. Então passamos a ser devedores de todos. Do reino inferior também? Do reino inferior também. Já pararam de pensar nisso? Que alto investimento. Então foi só a parte material. E quantos espíritos, irmãos nossos do plano espiritual, desenvolvem
e ainda desenvolverão um trabalho com relação à nossa proteção, à nossa educação, à nossa melhoria. Quantas pessoas envolvidas nisso? Por nós. E muitas vezes a gente fala assim, nossa, eu não sirvo para nada, eu não sou ninguém. Né? Quando a gente cai no pessimismo, né? No vitimismo, a gente não imagina o quanto nós somos importantes. O duro é que quando a gente fala isso, nós somos muito importantes, aí vem o orgulho, né? E o orgulho vai lá em cima. Né? Não é nesse sentido que eu estou falando. Todos, absolutamente todos são importantes, importantíssimos. E são dignos de receber um troféu. Por quê? A escalada, desde lá dos tempos das eras remotas, para chegar à condição hominal aqui, a escalada foi muito, muito árdua no desenvolvimento. Muito árdua. Então, se estamos aqui hoje, racionais, já desenvolvendo a nossa parte espiritual, burilando né, saindo do animalismo, entrando na parte mais consciente do ser, nós devemos ter, entre aspas, um orgulho, da nossa trajetória. Porque foi muito longa, muito árdua, muito áspera. Erramos muito, magoamos muito, mas acertamos muito também. Construímos, com erros e acertos, essa civilização. Cada um com o seu tijolinho, cada um com a sua contribuição. Então, nem tanto lá, nem tanto cá. Nem acharmos que somos a última bolachinha do pacote, aquela pessoa top, e nem acharmos que somos desprezíveis. Humildade não é isso. Achar que nós somos pequenininhos demais. Não é isso. Nunca confundir humildade com essa aniquilação do nosso ser. Ser humilde é apenas uma forma de comportar-se perante tudo e todos. Vamos ao texto então? Acho que não comecei ainda, né? Acho que está no primeiro ainda, né? Jesus veio à Terra acordar os homens para a vida maior. Você falou 20 minutos no trechinho de uma linha. Você vê que para você dissertar sobre um tema, não precisa pegar um tema enorme, né? Com milhares de informações. Basta você pegar a parte central e desenvolver. No final das contas, se vocês notaram, todos os nossos textos redundam no mesmo lugar. Sai, vão para uma trajetória e chega no mesmo lugar. Todos eles. Porque todos foram feitos para nós. Para nosso despertamento. Esfriou? Eu estou suando aqui, vocês estão... Que coisa, hein? Vamos lá. É interessante lembrar, todavia, que, em sentindo a necessidade de alguém para acompanhá-lo no supremo testemunho, não convidou seguidores tímidos ou beneficiados da véspera, e sim os discípulos conscientes das próprias obrigações. Entretanto, esses mesmos dormiram, intensificando a solidão do divino enviado. Eu vou trazer isso aqui, esse contexto, para a nossa vida atual. Antes de voltarmos para o plano físico, houve um planejamento para cada um de nós. É um planejamento assim genérico. Tá? Os rumos, os passos que são dados aqui no plano físico, somos nós que decidimos. Mas há um planejamento genérico. Então, vamos dizer assim, você renasceu para, entre uma das funções, divulgar a doutrina espírita. Trabalhar
na assistência social, ser um professor, né? Cuidar da alfabetização, cuidar ou seja, dar a sua contribuição para a evolução de outros seres. Você chegando aqui, logicamente, você vai estar mais preparado para essa missão que você vai abraçar, que você já abraçou. Mas você pode se iludir por outra, escolher outra e ir por esse caminho e tudo bem. Não tem problema. Por quê? Na vida que nos cerca aqui, livre-arbítrio vem em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Então, se, por exemplo, Allan Kardec tivesse falado assim, não gostei desse negócio de mesa girante, não, isso aí é tudo bobagem, eu vou só estudar meu magnetismo aqui, e esquecesse o compromisso assumido no plano espiritual, estaria tudo bem. O seu livre-arbítrio seria respeitado, mesmo que a missão que ele abraçou, né, tão alta monta, né, ele se declinasse a desenvolvê-la. Outros iriam vir no seu lugar e a desenvolveriam. Mas esses mesmos outros ainda têm também seu livre-arbítrio. Então, no plano espiritual não tem plano A, plano B, não. É A, B, C, D, E, F, G, H, I. Mas, logicamente, com planejamento superior superior, né, o próprio nome diz, já sabiam quem que era o mais indicado para essa missão. Bom, não é o nosso caso, que nós estamos ainda pequenininhos aqui no despertamento, né, acabamos de abrir os olhos para a realidade da vida, que a doutrina espírita ajudou-nos a abrir. Agora estamos direcionando. Por exemplo, quem que veio aqui, nasceu em família espírita? Desde sempre. Família espírita. Alguém? Não? Pois é. Então, tivemos o contato maior com a doutrina com o decorrer da existência. Não fomos preparados desde lá do berço. E muitos, não só de nós aqui, mas outros que estão na casa ou em outros centros espíritas, foram até a doutrina por um motivo qualquer. Por afinidade, pela dor, por uma obsessão, por... Também curiosidade, né? Porque achou bonito alguma coisa, queria conhecer melhor, né? E por aí vai. Mas quando travamos o contato e já estamos mais ou menos programados desde lá, desenvolver um trabalho aqui, a gente chega aqui e fica. Tem tantas pessoas que vêm ao centro espírita, passa, gosta, frequenta um pouquinho e some, desaparece. E como a gente está aqui em cima, geralmente olhando direto para as audiências, né? A gente vê como a rotatividade é grande. Como tem pessoas que desaparecem e... Não é porque morre, não. É porque vão para outros caminhos, né? Vão para onde se sentem seguros, confiantes, onde tem afinidade. Incrível, antigamente os centros espíritas, não só esse, como outros, eram mais assim, lotados. Por quê? O estilo das reuniões era diferente. Havia reuniões mediúnicas abertas ao público, aí todo mundo ia, né? Interessante que nas reuniões mediúnicas antigas tinha o evangelho no comecinho, que geralmente durava na faixa de 15 a 20 minutos, o evangelho. Mas para a maioria das pessoas era como se tivesse 2 horas ali sentado, ouvindo o evangelho, porque o que queriam realmente era assistir às manifestações mediúnicas. Evangelho? Ninguém ligava. E eu falo isso porque eu trabalhei, eu participei, muitas vezes eu assisti e muitas vezes, na própria leitura do evangelho, eu nem sabia que a pessoa estava lendo. Não me envolvia.
Porque o que chamava mais atenção realmente era a reunião mediúnica. Mas, como as coisas mudaram, aquelas pessoas que iam por causa do fenômeno e viram que isso foi diminuindo, muitos trabalhadores foram desencarnando, foi mudando o sistema, até o sistema atual. Então eles partiram para outras linhas, para outros locais, onde haviam manifestações mediúnicas abertas ainda. Principalmente a Umbanda, né? Então muitos. E tem um centro de Umbanda aqui, se não me engano, Conceição dos Ouros, né? Que é muito famoso, que faz ajuda muita gente, tem um bom serviço, né, de atendimento. Então as pessoas, muitas que estavam aqui, foram para lá. Aí prova o quê? Tem alguma coisa de errado em ir para lá? Não, absolutamente. Mas Espiritismo é uma coisa, Umbanda é outra coisa. Então, se estava na casa espírita, mas não era espírita, não seguia o que está ali na codificação, no aprendizado, nos ensinos, né? É porque estava mais por causa da fenomenologia. Então, isso tem, eu sei que tem. Tem muito. Mas, por que eu estou falando isso? Agora fui longe e não consigo voltar. Estou falando das obrigações, né? Atinentes a cada um. Deixa eu ler o trecho de novo, só para eu voltar ao raciocínio. É interessante lembrar, todavia, que, em sentido a necessidade de alguém para acompanhá-lo no supremo testemunho, não convidou seguidores tímidos ou beneficiados da véspera, e sim discípulos conscientes das próprias obrigações. Voltei. Então, nós temos, sim, um certo trajeto já delineado, e muitas vezes a gente foge desse trajeto. O que vai acontecer posteriormente? É como você ir a uma prova e falar assim, não vou fazer essa prova não, deixa mais para o final do mês eu faço essa prova, quando estiver melhor preparado. E você deixa a prova de lado. Então a vida nossa, mais ou menos isso. Você tem um caminho a ser delineado para você se desenvolver. Mas se você não quer, ou você não se acha ainda suficientemente preparado, é postergada essa oportunidade. Só que Jesus convidou ali quem? Pessoas que estavam preparadas. Então, mesmo assim, escolheu os mais próximos e mesmo assim eles dormiram. Pelo fato de Jesus ter subido para orar, pediu que alguém vigiasse, ali ele sempre aproveita o quê? A mensagem para que fique para a posteridade. Então, para que a gente não se esqueça de que viemos para cá por um propósito. E não vamos dormir nessa oportunidade que a gente tem de trabalhar com Cristo, ou de trabalhar no Evangelho. Não vamos deixá-la passar. Quando a gente despertar, o Cristo já passou, já foi preso, já se acabou. E a oportunidade nossa findou-se. Então, se estamos aqui, estamos com saúde, estamos com a mente límpida, com o coração transbordante, vamos aproveitar e fazer o melhor pela doutrina. Aprender realmente e aplicar. Aprender e aplicar. A gente vai mudar o mundo? O nosso a gente vai. Nosso mundo interior a gente muda. A todo instante. As outras pessoas, o mundo delas é delas. Elas que vão se guiar. E muitas vezes no exemplo nosso. Que a gente pensa assim, ninguém está vendo o que eu faço. Tá. Está vendo sim. E está se inspirando no que eu faço. Nós não nos inspiramos nos nossos pais? Sim, inspiramos. Nós sabemos, virtude por virtude dos nossos pais? Os defeitos também a gente não sabe? Porque a gente se inspira
a gente observa, a gente ouve, a gente aprende nos erros, nos acertos. Então não percamos a oportunidade, não vamos dormir na matéria vivendo o quê? Só do que a matéria pode nos servir e deixar a grande oportunidade de melhorarmos, desenvolver nosso mundo interior, né? Nossa vida maior, e ter que voltar para fazer todas as lições novamente. Vamos em frente. É indispensável rememoremos o texto evangélico para considerar que o Mestre continua em esforço incessante e prossegue convocando cooperadores devotados à colaboração necessária. Claro que não confia tarefas de importância fundamental a espíritos inexperientes ou ignorantes. Mas é imperioso reconhecer o reduzido número daqueles que não adormecem no mundo enquanto Jesus aguarda resultados da incumbência que lhes foi cometida. Então, resumindo esse parágrafo, aquele que mais tem possibilidade, maior será designado a responsabilidade, o trabalho a ser efetuado. As grandes tarefas não vão ser concedidas àqueles que estão ainda dormindo na matéria, né? E sim, as grandes tarefas vão ser dadas àqueles que têm condições de cumpri-las. Olvidando o mandato de que são portadores, inquietam-se pela execução dos próprios desejos. Estão deixando de lado aquilo que nós nos comprometemos a seguir, né? Nos guiar. Nós nos inquietamos pela execução dos nossos próprios desejos. É difícil a gente separar, né? O que é certo, o que é errado. O que deveríamos construir e o que não deveríamos construir. Às vezes a gente falando assim sobre religiosidade, dá aquela conotação, não, tem que abandonar tudo do mundo e seguir a religião apenas. Que nem o Chico fez, né? Viveu a vida inteira pelo próximo. A gente pega isso como parâmetro. Mas não é o caso. Não é o caso. Nós não estamos nesse patamar. Olha a altura que ele está, a altura que nós estamos. Mas nesse mundinho que nós vivemos, quando nós construímos a nossa família, temos a nossa esposa, nosso esposo, nossos filhos, né? Nesse mundo interior, a gente pode fazer um grande trabalho. A gente pode desenvolver, aprender e ensinar. Já estamos ali fazendo algo grandioso pela melhoria do mundo. São pequenos núcleos de seres que estão unidos, mas se um contaminar o outro com o bem, imagina como que isso vai se multiplicando rapidamente. Às vezes a gente pensa, né? Nossa, queria mudar o mundo, mudar bilhões de pessoas. Não tem jeito. Mas o núcleo que você está vivendo, você pode mudar. Então você insere uma célula aqui, outra célula ali, outra célula ali, e essas células dão bons frutos, né? Se desenvolvem de maneira salutar e que você realmente semeia ali e vai germinar, vai dar bons frutos. Pensa bem, pequenas sementes colocadas em vários locais, isso logo vai se transformar. Então a tarefa é de todos nós, mas se a gente ouvida, se a gente deixa de lado aquilo que podemos fazer, o que vai acontecer? Vamos perder uma grande oportunidade. Vai ser concedida outra? Uhum. Olha quantos milênios nós estamos tendo oportunidades e mais oportunidades. Mas em cada etapa nós estávamos numa condição. Em cada uma dessas etapas nós fizemos o nosso melhor.
o que podíamos. Muitas vezes erramos, claro, mas faz parte do quê? Do nosso primitivismo, da nossa ignorância. Mas, vamos supor, 1500, anos de 1500, nós estávamos numa condição bem inferior que a gente estava hoje. 1500, bem inferior mesmo que estava hoje. Mas se você comparar a nossa vivência no ano de 1500 com a nossa vivência no ano 1000 depois de Cristo, aqui em 1500 nós estávamos muito melhor do que aqui. Entende? Em cada fase nós estamos numa condição. E nessa condição a gente vai dar o quê? O nosso melhor. Senão a gente vai pensar assim, nossa, nós sempre fomos mal, sempre fomos ruins, sempre fizemos besteiras. Não, nós estávamos no ápice. Estamos hoje no ápice. Nós estamos em 2022. Em 2222, nós vamos estar de outro jeito, bem melhor que esse. A gente vai pensar assim, ó, agora já tem a rede social gravando a gente, né? Então, quando estivermos lá em 2222, se a gente falar assim, ó, no ano de 2022 eu era o que? Tal pessoa que fazia palestra lá no Centro Espírita Vinhas do Senhor. Vou pegar esse DVD para assistir. E vou assistir. Não vou assistir esse aqui não, é muito ruim esse negócio. Né? Por quê? Nós vamos estar em outra condição. Então não desprezemos quem nós somos, como estamos e a oportunidade que temos. Porque é o nosso melhor e é essa contribuição que o Cristo espera de nós. Não vamos olvidar o mandato de que nós somos portadores. Não dá para esperar lá na frente a angelitude para arregaçar as mangas. Arregaça as mangas agora. E se errar, engole o choro. Como se diz, se virou Cristina, engole o choro e segue a vida. Esquecem-se de que a vida é a eternidade e que a existência terrestre não passa simbolicamente de uma hora. Em vista disso, ao despertarem na realidade espiritual, os obreiros distraídos choram sob o látego da consciência e anseiam pelo reencontro da paz do Salvador. Mas ecoam-lhes ao ouvido as palavras endereçadas a Pedro. Então, nem por uma hora pudeste velar comigo? Viu que essa referência aí é a nossa vida física? É esse chamamento que tivemos para essa existência. E quando retornarmos para o lado de lá, a nossa consciência fala, nem uma vidinha de 80 e poucos anos, aí você não conseguiu desenvolver com decência, com sobriedade, que dirá a eternidade. Volta e refaz o caminho. Não? Olha quanto tempo perdido. Isso porque nós estamos numa condição de normalidade. Pior ainda aqueles que erram, assim, barbaramente. Suicídio, assassinatos, fala outra coisa ruim aí. A violência em geral, né? Violência em geral. Tráfico, máfia. Só de a gente não estar envolvido com isso aí, ó, já é ótimo para nós. Mas é pouco para a condição que nós estamos. Isso, aliás, é mais do que obrigação. Eu acho que na condição que nós estamos, ser honesto nada mais do que obrigação. Sermos humildes, nada mais que obrigação. Sermos gentis, tem mérito nenhum, é obrigação. Sermos trabalhadores, obrigação. Agora, para outras pessoas, isso é um grande exercício de modificação interior. A gente tem que
analisar que quanto maior for o conhecimento, maior a responsabilidade. A parte boa do negócio é o seguinte, a parte que eu mais gosto disso tudo é quando você não precisa pensar para você ser. Eu não preciso pensar em ser honesto. Eu simplesmente sou honesto. Eu não preciso pensar, eu tenho que ser bom. Não, eu sou bom. Eu não tenho que pensar assim, eu tenho que ser indulgente. Não, naturalmente eu sou indulgente. À medida que nós vamos evoluindo, isso passa a ser natural. E se é natural, você está para o caminho certo. Você lapidou o seu ser. Você modificou-se e se tornou o quê? Aquele ser que esperava por brilhar, né? Por ascender, e você conseguiu ascender. Que a gente vai ver bem delineado, acho que no livro, acho que se me falha a memória, se não estiver enganado, no livro do Pietro Baldi, A Grande Síntese, tem lá O Homem Perfeito. Acho que é esse livro mesmo. O Homem de Bem, é do Pietro Baldi mesmo. Acho que se uma vez eu dei um print na tela, se vocês não tiveram a oportunidade de ler, é no livro A Grande Síntese, isso eu tenho certeza. Chama-se O Homem de Bem, ou O Homem Perfeito, alguma coisa desse estilo. E lá trata o perfil. E tem essa passagem em outro livro também. Não sei se é no Missionários da Luz. No finalzinho fala alguma coisa nesse sentido. Naquele ser que é aquilo que nós almejamos, aquilo que nos aguarda. Mas, para isso, a gente tem que passar por todos os caminhos e não podemos dormir. Mas os apóstolos dormiram. A gente vai dormir também? Com certeza, muitas vezes iremos dormir. Mas Um dos livros do André Luiz, que eu não sei mais qual é, ele estava vindo para a Terra, né, com um instrutor, e era noite. E aí, os dois conversando ali, o André falou assim, a humanidade dorme. Aí o instrutor falou assim, literalmente. Não é só porque é noite. A humanidade dorme. Entendi. Literalmente. São poucos, por isso que quando eu li aqui, são poucos os que dormem. Porque só o fato de ter consciência de que nós somos espíritos, né? Que estamos estagiando no corpo de carne, para nós é uma coisa tão normal, mas para outras pessoas isso é inconcebível. Então, como dar um salto no conhecimento dessas pessoas? Não tem como. É a vida gradativamente, cada um no seu período, né? No seu estágio, fazendo o seu melhor. Já fizemos isso também, já passamos por isso. Estamos despertando agora, eu falo que nós estamos despertando agora vou falar por mim, eu acho que nessa encarnação, agora que eu devo ter contato com a doutrina espírita. Iniciou-se lá com Kardec, 1850 e alguma coisa, né? E são 200 anos, não dá 200 anos. É menos de 200 anos, é muito pouco, é 2 gerações. Então, possivelmente, nós todos estamos tendo contato com essa doutrina, possivelmente. Agora, despertando agora, entendendo agora. Você vê que até pouco tempo atrás, alguns 40 anos atrás, o número de espíritas no Brasil era pequenininho. Não lembro do número, eu lembro que era pequeno em relação ao que é hoje, né? Mas, então nós estamos tendo esse contato, esse despertamento, não só para a realidade pós-vida material, mas a realidade da vida do espírito, que
Nós somos muito mais do que esse estágio de algumas décadas aqui na carne. E em verdade, se ainda não podemos permanecer com Cristo, ao menos uma hora, como pretendemos a divina união para a eternidade? Esse chamamento aí é assim, como é que fala? É de dar medo. Por quê? Pede da gente muita coisa. Ó, em verdade, se ainda não podemos permanecer com Cristo, ao menos um pouquinho, né? Como pretendemos a união divina para a eternidade? Quer dizer, nós temos que esforçar muito e muito e muito. Mas o que dá medo é o quê? Esse salto enorme, né? Do que a gente acha, do que nós estamos, porque a gente acha o ideal. É um salto muito grande. E não tem como dar esse salto. A gente tem que ir gradativamente, norteando a nossa vida, experienciando da melhor maneira possível a convivência com aqueles que estão conosco, enquanto estão conosco, que vão passar. Extrair tudo o que eles podem lhe conceder e vice-versa. Aproveitar todas as situações e desenvolver e traçar uma linha em que você a cada dia está um pouco melhor. Nós somos uma máquina assim totalmente desprogramada, ou seja, estamos em fase de criação dos nossos programas. Temos muitas possibilidades a serem desenvolvidas e apenas poucas ainda já desenvolvidas. Então temos muito trabalho de lapidação, de melhoria, de aperfeiçoamento e nós temos uma capacidade infinita. Então trabalho não vai faltar, nunca. Mas se a gente estagiar no erro, ou na inércia, ou no materialismo, ou nos prazeres, ou no orgulho, ou na vaidade, estamos perdendo um largo espaço de tempo, uma grande oportunidade de avançar para a vida maior, que todo mundo almeja, todo mundo quer, todas as religiões falam da vida maior, mas ela na realidade é a nossa vida. Estamos esperando uma coisa que vem de fora, mas na realidade é uma coisa que está dentro de nós. E estamos deixando passar. É isso. Vamos para o próximo? Você vê que não dá para esgotar um tema, né? A gente vai. A hora vai passando e ainda fica... Vocês não ficam com perguntas? Vocês não têm perguntas assim? Poxa, isso, podia ter falado isso, podia ter falado aquilo, desenvolvido isso para esse lado. A gente comenta lá em casa que às vezes a gente queria falar alguma coisa, mas eu acho que ia alongar. Pois é, mas é. Então, fica. Às vezes eu chego, eu passo, nossa, olha quanto que eu falei. Falei, mas não falei nada. Porque é muito extenso, né? As coisas ramificam de uma tal forma que não dá para pegar todos os detalhes. Mas se a gente for bem sintético, o que é o capítulo lido anterior? Não vamos perder tempo, vamos estar conscientes do que temos que fazer e vamos fazer. É isso. Ó, em poucas palavras. Mas daí a você realmente viver isso... Às vezes até ter a consciência do que tem que fazer. Às vezes a gente não tem consciência nem do que é certo e do que é errado. Às vezes a gente pensa que o que está fazendo é certo, é errado. Só para rematar esse item, eu lembro uma conversa que eu tive com um conhecido, que até já faleceu, e espírita também, e ele queria ajudar uma tal pessoa. Ele que andava sempre pela rua e tinha uns problemas mentais, sabe? Até já desencarnou. E ele queria, pensava, nossa, não faço nada, olha aí a situação, podia ajudar, podia acolher. Eu falei, não pode, não pode. Tem certas coisas que você tem até boa vontade, mas você não pode influenciar no livre-arbítrio da outra.
E quando você o faz, você pode até fazer, mas além de você não conseguir o êxito, ainda vai estar dificultando muito a sua vida. Como que eu vou explicar isso melhor? Era uma pessoa que tinha nascido com um problema mental mesmo, um retardamento mental. Então andava pela rua, era moleque, era bem mais novo que eu. Não que eu seja moleque, né? Mas era bem mais novo que eu. E tinha os pais muito humildes e andava, falava para a rua. Era uma perfeita pessoa, assim, desequilibrado mentalmente. Ele queria ajudar. Vai ver que é um problema obsessivo, um problema é isso, aquilo. E acolher a pessoa para dentro da sua casa. Não, tem pai e tem mãe. E você não vai mudar o destino dele. Você pode até ajudar indiretamente. Mas diretamente não tem como. Não tem como. Cada um tem a sua... a sua árdua tarefa a ser cumprida aqui no plano Terra. E às vezes tem pessoas que nascem como esse indivíduo, realmente num retardamento mental, para que não se endivide mais. E você tirar ele daquela condição, não que seja possível, porque eu acho que naquele caso não é impossível, é um caso mental mesmo, né? Caso orgânico mesmo. Mas você iria o quê? Trazer um karma para você, uma situação que você não precisava viver. Dificultando mais a sua vida e não solucionando o problema. Então, o fato de como agir, até para ajudar os outros, a gente tem que pensar muito. A gente tem que analisar todo o quadro, saber o que você pode e o que você não pode fazer. Às vezes você quer ajudar de uma forma ou de outra, mas aquela pessoa não aceita, ou é muito orgulhosa, ou ia ficar sentida, magoada, ferida. Tem inúmeras situações. Então, a convivência com as pessoas que vai nos dar o quê? A experiência de saber em que cada situação, como agir. Não tem os livros do André Luiz que faz aquelas excursões pelas zonas umbralinas e tem sempre um mentor espiritual explicando, isso pode, isso não pode, né? E como que eles chegaram àquele conhecimento? Pela experienciação. Mas aqui, quantas vezes o André Luiz fala, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos tirar, vamos ajudar? Não, não pode. Então, tem até um caso que eu citei aqui do livro do Dr. Inácio, né? Ele já no plano espiritual. E ele estava por essas zonas umbralinas e tinha um local lá que tinha um laboratório de experiências para testar novas drogas que iriam posteriormente ser desenvolvidas no plano físico. Então, esses químicos, entre aspas, da esfera espiritual, estavam ali desenvolvendo um trabalho para criar umas drogas sintéticas. Quando tivessem um êxito, iam ao plano físico e iam inspirar outras pessoas que estavam lá, reencarnadas, para que eles desenvolvessem aquelas drogas. Mais ou menos é isso. Aí o Dr. Inácio, vendo aquilo lá, sabendo o potencial de destruição que ia ser levado para o plano físico, questionou ao mentor. O mentor falou, não, você não pode fazer nada, você não pode influenciar, não. Você não pode agir aqui, não. Tem que deixar o livre-arbítrio deles. Mas olha o que eles estão fazendo. Pois é, vai prejudicar tanta gente? Vai. E não deixou. Aí o que ele fez? Na hora que o mentor espiritual foi para o outro lado, ele deu uma desviadinha e foi lá, arrebentou com tudo. Arrebentou com o laboratório do lado de lá. Com todos os experimentos que ele estava fazendo. Conclusão, ele fez uma coisa errada do lado de lá. Mas fez. Olha como humanizado ele estava ainda, né? E nós não faríamos isso? Mas o mentor segue o quê? Sempre o livre-arbítrio.
Quer dizer que não estava suficientemente preparado ainda. Mas ele teve seu livre-arbítrio também. Não, ele quis fazer. Foi impedido? Não foi. Ele foi aconselhado. Não faça isso. Ele foi lá e fez. Tem sua repercussão? Tem. Mas aí o livro não retrata. Ou eu não lembro mais o que aconteceu. Só sei que o pessoal lá teve que começar o trabalho tudo de novo. Vamos lá para 89, senão não dá tempo. É quase uma hora falando de um tema. Vamos lá, o fracasso de Pedro. Eu falei, Pedro não dá sorte, né? Eita. A gente faz umas piadinhas, né? Mas o Pedro... Somos nós. Eita, tá certo. Mas se vocês leram alguns livros falando sobre a trajetória de Pedro, vão ver a modificação que ele teve. Eu aconselho a quem não leu o livro Covardes, por exemplo, leiam o livro Covardes. Que o Covardes foi a frase que o mestre disse, adivinha para quem? Para o Pedro. Quando a Roma estava no auge, Nero estava naquela agitação danada, matando todo mundo, todos os cristãos para a arena, os próprios cristãos aconselharam Pedro, que tinha sido preso ainda, a fugir de Roma e voltar, né, para a Palestina, para continuar a vivenciar para que o cristianismo não morresse ali. E ele aceitou, né? Vamos. E estava saindo de Roma. No que ele estava saindo de Roma, vinha uma pessoa em direção contrária, né? No que passou por ele, ele reconheceu que era Jesus. Que Jesus estava indo em direção a Roma. Ele estava saindo de Roma e Jesus estava indo em direção a Roma. E no que ele reconhece o Cristo, ele se vira e fala: Covardes Domine, aonde vais, Senhor? Não é? E o Cristo então vira para ele e fala: eu vou para Roma para ser crucificado novamente. Aí, só isso. Aí o Pedro fala assim: entendeu, né? O que o Cristo estava querendo lhe dizer, deu meia volta e voltou para Roma. Aí que ele começou a pregar. Aí ele intensificou a pregação até ser preso. E no final, né, você sabe o que acontece. O Paulo é decapitado e o Pedro é crucificado. Mas cumpriu a sua tarefa. Não que sua tarefa fosse ser crucificado. A sua tarefa era o quê? Permanecer fiel junto com os cristãos. Lembra? Pedro, apacentai as minhas ovelhas, né? E o pastor tem que ficar onde? Junto das ovelhas. É muito bonita a história. Tem no YouTube o filme, tá? Quem quiser assistir o filme, embora o livro seja 1000 vezes melhor que o filme. Muito melhor, nossa, muito melhor. E legal o Petrônio. Eu sou fã do livro por causa do Petrônio. Vocês não sabem quem estou falando, né? Petrônio era um senador romano, acho que é senador mesmo, conselheiro, né? Conselheiro de Nero. Ele era uma figura. Ele zombava de Nero. Então a parte mais cômica do livro é que ele era muito inteligente e o Nero era um completo idiota, né? E ele zombava do Nero. É legal, essa parte é legal. Vale a pena ler o livro. No filme fala alguma coisinha assim, né? Mas no livro é muito detalhe, é muito interessante. Vamos lá, o fracasso de Pedro. E Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e, entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Tinha que ser essa passagem, né? Da negação.
Ficou eternizado. Está em Mateus capítulo 26, versículo 58. Então eu vou dar uma apressadinha aqui, senão não dá tempo. O fracasso, como qualquer êxito, tem suas causas positivas. Eu sempre falei para vocês, né? O erro também é importante. Porque quando você erra, geralmente é a consequência e você aprende com o erro. No caso, o fracasso, como qualquer êxito, também tem suas causas positivas. Se você vai saber o porquê você fracassou, então você vai por outro caminho. Então é uma experiência. A negação de Pedro sempre constitui assunto de palpitante interesse nas comunidades do cristianismo. Enquadrar-se-ia a queda moral do generoso amigo do mestre num plano de fatalidade? Por que se negaria Simão a cooperar com o Senhor em minutos tão difíceis? Olha, eu às vezes paro para pensar sobre essa passagem. O que aconteceria se Pedro não tivesse negado ao Cristo? Pois é, e olha o trabalho que ele desenvolveu. A Casa do Caminho. A Casa do Caminho praticamente foi a criação dele, né? O trabalho maior dele, de Tiago, João. Eles não se expõem depois da morte de Jesus, tem esse motivo. Pois é. Eles tinham que ser preservados. Não tem aquela passagem que Pedro foi preso e no meio da madrugada lá houve as cadeias se quebraram, né? As algemas se quebraram, as portas se abriram e o anjo o levou para fora das catacumbas lá, dos cárceres lá. Então, houve uma intervenção ali totalmente mediúnica, do plano espiritual ali, porque ele não podia morrer. Então, houve uma ação direta, e se tivesse havido algumas outras escolhas, talvez ele não tivesse sido preso, né? Não tivesse que acontecer esse episódio. Se o Pedro não tivesse negado Jesus, eu creio que haveria ali uma intervenção, porque ele não poderia morrer. Porque o trabalho que ele ia ter nas costas dele para ser desenvolvido tinha que ser desenvolvido. Então, sei lá. A negação dele também se mostrou como humano. Também. Ou ainda não estava totalmente preparado, não tinha compreendido totalmente, né? Porque ele negou por medo. Natural. Olha só, questão de sobrevivência. Qualquer um de nós faria isso. Não negou com vontade. Não, de jeito nenhum. Então foi uma parte que mostra humano. Justamente. Útil, nesse particular, é o exame de sua invigilância. O fracasso do amoroso pescador reside aí dentro, na desatenção para com as advertências recebidas. Porque o próprio Cristo falou para ele que negaria. Então, olha, se esse fato chegou para nós 2000 e tantos anos depois, é porque tem um fundo ali, uma lição. Tem um algo mais do que é simplesmente a ocorrência em si. Quantas vezes nós também não fomos chamados a dar um determinado testemunho e nos esquivamos?
Talvez isso se enquadre essa linha de pensamento, né? Grande número de discípulos modernos participam das mesmas negações em razão de continuarem desatendendo. Grande número de discípulos modernos participam das mesmas negações em razão de continuarem desatendendo. Olha só, quando uma pessoa vai para o caminho da religião, qualquer ela que seja, e chega nesse momento, ela se desvia. Seja um padre, um pastor, pode ser qualquer religião, né? E chega no momento de exercer o seu mistério, o seu trabalho, ele muda. A gente vai ver isso assim largamente em todas as igrejas, em todas as religiões, que a pessoa ela desvia daquele objetivo. Qual que era o objetivo? A religiosidade, o amor, o evangelho. Mas muitos, e a gente bem o sabe, principalmente na Idade Média, por que lado as pessoas iam? Do poder, da posse, da fortuna, né? A Inquisição que o diga, né? Quantos e quantos desvios. Então é o que você entra na igreja, que o propósito é o Evangelho, o Cristo, e vai para o lado da fortuna, do materialismo. Escolha. Aí vem um Francisco de Assis, entra na igreja para exercer o quê? A humildade, reviver o cristianismo, assim como Cristo viveu. Vejam bem que são escolhas. A gente vai para atender aquele mistério, aquele trabalho que fomos chamados. Mas muitas vezes, quando estamos perante ao trabalho, desviamos. Vamos pelas nossas fraquezas, né? Informa o Evangelho que naquela hora de trabalhos supremos, Simão Pedro seguia o mestre de longe, ficou no pátio do sumo sacerdote e assentou-se entre os criados deste para ver o fim. Leitura cuidadosa do texto esclarece-nos o entendimento e reconhecemos que ainda hoje muitos amigos do Evangelho prosseguem caindo em suas aspirações e esperanças por acompanharem o Cristo à distância, receosos de perderem gratificações imediatistas. Forte, muito forte esse texto. A gente vai, muitas vezes, para o lado que nos favorece as aspirações, e nem sempre para o lado do Cristo. Se Pedro estivesse do lado do Cristo, entre aspas, ele ia para o lado da dor, né? Do testemunho, do aprisionamento, da perda. E ele escolheu o quê? Se safar desse, né? Não passar por essa prova. Às vezes, na vida, a gente se depara também com situações que temos que renunciar a nós mesmos. Difícil, né? Eu acho difícil. Eu acho muito difícil renunciar às nossas aspirações, a nós mesmos, a nossa paz, a nossa vida, o nosso trabalho. Renunciar por uma causa ou por alguém é muito difícil. Onde que eu estou? Imediatista, né? Quando chamados a testemunho importante,
demoram-se nas vizinhanças da arena de lutas redentoras, entre os servos das convenções utilitaristas, assestando binóculos de exame, a fim de observarem como será o fim dos serviços alheios. Ou seja, estamos de fora a observar o proceder, o que vai acontecer com o outro, nos distanciando da luta que deveríamos travar. Bom, isso fica um pouco assim vago, né? Quais circunstâncias da nossa vida. Mas aqui se aplica que a qualquer circunstância em que nós somos levados a fazer uma escolha. E a gente sempre escolhe o nosso lado. É difícil escolher o lado do outro? Às vezes é. Às vezes precisa de muita renúncia. Quer ver? Vamos dar um exemplo assim, que você tem que renunciar a si para que outro venha brilhar. Faz de conta que nós estejamos ainda no plano espiritual e somos convidados a retornar para o plano físico, vamos renascer aqui. Então, você, com seu devido companheiro ou companheira de missão, reencarnarão no intuito de constituir uma família. Até aí, tudo bem, tudo perfeito. Tá? Só que vocês têm uma tarefa, uma missão. Depois que construir família, né, casamento, vem o primeiro filho. E esse filho vem com uma deficiência muito grande. Essa deficiência do filho vai fazer com que vocês tenham que devotar toda a sua atenção, todo o seu carinho, todo o seu desprendimento para que ele viva da melhor maneira possível. Vamos citar um caso bem grave assim. Como é que chama aquelas crianças que nascem totalmente deformadas fisicamente? Problemas ósseos, ossos retorcidos, etc. Tem um nome. Tem uma reencarnação desse tipo, que precisa de você para tudo, em todos os instantes. Essa é a sua tarefa. Essa é a sua missão. Reencarnar vai ter um período de 20 e poucos anos de liberdade até que adquira o matrimônio, constitui família, vem o primeiro filho, aí começam os problemas. E o resto da vida inteira de renúncia. A pergunta é: quanto de amor nós temos suficiente por essa criatura para renunciarmos à vida para cuidar dela? Vamos nos pôr nesse cenário. A gente conseguiria? Eu vou responder por mim, só posso responder por mim. No meu caso, para eu conseguir levar a bom termo essa tarefa, teria que ter um vínculo muito estreitado com esse espírito que estaria reencarnando. Muito estreitado. Porque se não tivesse, eu acho que eu não teria condições não, de suportar. Estou falando por mim. Não estou falando que é certo a minha escolha. Eu sou ser humano, eu tenho minhas falhas, tenho minhas limitações. Eu acho que eu não conseguiria. Então a gente está preparado para renunciar pelo próximo? Tem um livro que eu não me lembro agora, que fala uma história de um espírito um indivíduo que no plano físico, ele foi tipo assim um príncipe, certo? Uma pessoa que tinha alto poder e
era muito, isso é milênios atrás, então naquela época que se guerreava contra os povos. E ele era muito assim, como todos, né? Muito belicoso e inclemente. Depois de morto, né, retornando para o plano espiritual, à medida que foi se conscientizando de todos os erros, de todos os enganos, de todas as maldades que fez, e vem o arrependimento. E com o arrependimento vem a vontade do quê? De refazer o caminho, né? Só que com outras, agora com outras escolhas. E ainda no plano espiritual ele descobre uma pessoa que não lembro mais o porquê, encontrava-se totalmente alienada e nessa situação que eu retratei, assim, corpo todo retorcido, não tinha lucidez mais e vivia-se naquele monoideísmo, não estava na condição eovoide, não, estava na condição bem degradante. E ele era, direto ou indiretamente, responsável por aquele quadro. E ele pede, a partir do momento que ele tem consciência, né, ele pede para cuidar daquele indivíduo. Aí o instrutor que o acompanhava falou, olha, esse caso demanda muito tempo. Não vai ser de uma hora para outra que o quadro vai mudar. E você não precisa fazer isso, porque não vai ter mudança no quadro. Mesmo assim, ele pede para cuidar daquele espírito. E esse espírito vivia numa condição tão degradada mentalmente. Você sabe que no plano espiritual a mente plasma e o corpo obedece, né? A mente cria e o corpo obedece. Então, onde era para ter as unhas, ele tinha garras. As unhas ficavam retorcidas. Então, o que ele fazia quando cuidava desse indivíduo? Ele ia lá e aparava essas unhas. Ele aparava essas unhas e, sempre que aparava, quando vê, as unhas começavam a crescer de novo. Rapidamente. Então, ele tinha que fazer isso constantemente. Isso é um dos cuidados que ele tinha, de estar ali aparando as unhas, as garras desse indivíduo, para ele não se ferir mais ainda. Passam-se os anos e ele cuidando. E o quadro continua. 25 anos no plano espiritual cuidando desse espírito. Aí chega novamente, antes disso, de tanto ele insistir, ele conseguiu a ordem, a autorização para cuidar daquele espírito, né? E o fez. Deu 25 anos, aí o seu mentor orientador chegou até ele, sua missão acabou. Você tem que voltar, você tem que reencarnar. E ele fala assim, não posso deixá-lo, não posso abandoná-lo aqui. E ele pede novamente que lhe fosse concedido mais tempo para cuidar desse indivíduo. O seu instrutor, o seu orientador, retorna, né, para se orientar, né, para ter contato com seus superiores, para ver se tinham autorização para continuar cuidando, e consegue, por mais um espaço de tempo. Ele continua durante mais 25 anos cuidando desse indivíduo, nessa condição. Quando deu 50 anos, volta novamente o orientador e fala para ele, agora não tem jeito, agora você tem que voltar. Agora não vai ser prorrogado mais essa tarefa. Ele ficou durante 50 anos cuidando de um espírito, numa condição tenebrosíssima, sem ter grandes avanços. Teve algum avançozinho, lógico que tem, mas sem ter grandes avanços. Mais movido pelo quê? Pelo remorso do que ele fez no passado. Então, aquilo que ele fez
redundou na condição que aquele espírito estava. Isso porque era um espírito belicoso, aqueles que tinham grande vaidade física, né? Um corpo atlético, forte, bonito, e se errava redondamente, né? E deu no que deu. Então, até onde que nós, eu pergunto, até onde nós conseguimos fazer algo pelo próximo? Será que é quando a nossa mente realmente se conscientizar de que o que aconteceu com determinado indivíduo foi realmente porque nós fizemos aquilo, a consequência foi por causa dos nossos atos? Ou foi por amor àquele determinada pessoa, que pode ter sido um grande afeto do presente ou do passado? Não se sabe. Ou apenas um desconhecido que, por compaixão ou por acaso do destino, a gente venha a ter prejudicado. O fato é, até quando? Onde está o limite nosso de aceitar a renúncia? De renunciar o quê? A nossa vida, o nosso prazer, o nosso bem.